Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo e estamos aqui então para mais uma aula daquela sobre os evangelhos. Continuando, nós estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Mas antes da gente ir para frente e terminar o capítulo 1, vamos fazer um bate-staca? Vamos tentar lembrar o que nós falamos nas últimas aulas? Isso é muito importante para a gente conseguir ter uma boa fixação do conteúdo, tá? Vou passar aqui e nós já entramos no nosso quadro. Tá aqui, ó. Então, antes da gente entrar lá, o que nós temos falado? Ó? Nós temos falado o seguinte: primeiro, que o Evangelho de Marcos ele está muito relacionado à ideia de discipulado. Ela aparece várias vezes, ela é como se fosse um fio condutor do texto. A ideia é o seguinte: é que o texto foi produzido para ser um discipulado, para que os discípulos tivessem uma orientação do que fazer aí no segmento de Jesus, tá? Legal, vamos lá. Então ele começa falando do evangelho, definindo o evangelho e trabalhando a ideia da mensagem, né? Desse primeiro contato com a missão, com o chamado. E aí ele vai trazer o evangelho, falando sobre o envio do mensageiro, ele trabalha aquele contexto. Eu expliquei para vocês o que é o evangelista, o que é o mensageiro, lembra? Nós falamos também da voz do que clama do deserto, como é que é para entender isso, que no contexto tem muito mais a ver com a memória do povo hebraico, do povo hebreu, né? A memória do deserto. Tanto que a palavra que dá para traduzir clamor, também dá para traduzir choro, né? A voz que chora no deserto, não só a voz que clama, é uma voz de lamento, né? Uma voz de lamento. Isso evoca lá lamentações, aquele período de sofrimento em que o povo clamava por uma ação de Deus para salvá-los, ou ainda aquele clamor, evoca também o clamor do êxodo, né? Do povo pedindo para que Deus ajude eles diante daquele sofrimento que eles viviam. Então a ideia é que o texto está rememorando isso, como se na época dele tivesse tendo um novo êxodo, uma nova situação de deserto, onde o povo precisasse dessa intervenção divina, como Deus sempre interviu em situações de deserto, né? E aí ele vai falar que a voz traz essa ideia de endireitar o caminho, porque o Senhor já estaria vindo, né? E aí nós rompemos um pouco, apresentamos outra forma de ler esse endireitar o caminho. Esse endireitar o caminho não é tão externo, né? É uma coisa mais interior, né? Ele vai trabalhar essa ideia da interioridade no texto. O endireitar o caminho tem bastante a ver com o receber o rei, receber o Messias, né? Como se fosse algo interno, né? Não só uma prática moral ou ritual, que aí o Evangelho de Marcos é bem crítico. O Evangelho de Marcos, de cara, ele é muito crítico ao ritualismo, e vocês vão ver em vários momentos isso. Ele, então, nesse comecinho, então, da apresentação do Evangelho, ele traz, então, a profecia do mensageiro que viria, né, relacionando João Batista com o mensageiro de Malaquias. Ele vem no deserto, então, pregando o que? A remissão de pecados, arrependimento, né? E aqui, assim, remissão de pecados, eu até falei sobre isso, que ele provavelmente, embora alguns teólogos vão falar que ele errou e que Mateus o corrigiu, né? Eu prefiro que não. Eu acredito que ele está num judaísmo dissidente e já pregando uma outra percepção dessa ideia de pecados, já pregando uma remissão de pecados, independente da tradição judaica que centralizava isso tudo no templo, e o próprio fato dele estar no deserto e pregar toda a sua fé no deserto já demonstra todo um rompimento com aquele judaísmo do templo, tá? Outra coisa aqui que ele coloca é a ideia de arrependimento, né? Então ele pega o termo metanoia, aquela mudança de mente. Então você vê, por isso que remissão de pecados aqui, para mim, acho que faz mais sentido de um judaísmo dissidente inovando do que uma tradição judaica clássica, principalmente pela utilização do termo metanoia e da necessidade de uma mudança, tá? Necessidade de uma mudança. Talvez lá dentro dos grupos, representando algum dos grupos essênios, mas por outro lado também, em alguns momentos o texto dá a entender o começo do rabinismo, que já trazia então nas comunidades judaicas essa percepção de uma mudança, tá? De uma mudança. Pregava então a vinda do Messias. Claro, toda a Judéia e Jerusalém iam, que indica esse contexto judaico, né? Mais radical, mais central, né? Pregava a vinda do Messias como algo muito maior do que ele, que seria um batismo no Espírito Santo. Esse muito maior do que ele é provocante. Ele se considerava grande, professor? Não. Aqui é um texto escrito depois. E aí a comunidade reconhecia ele como se ele fosse alguém grande. E aí o texto, então, está trabalhando tanto a palavra dele quanto a memória da comunidade. Então, quando ele está usando, aí sim, um maior do que eu. Porque eu batizo com água, e ele virá e batizará com o Espírito, que fecha, então, aquilo que nós estamos falando até agora, que é essa mudança interior, essa renovação, que já estava pregada no Antigo Testamento, né? Em Jeremias, em Ezequiel, você vê essa questão de Deus trabalhar no coração, tá?
batismo de Jesus, então seguindo o rito do discipulado, aí o texto muda para o batismo de Jesus, como ali aquele padrão do começo, né? Ouve o evangelho e batiza, tá? Depois, então, Jesus passa por um período de tentação, aí eu fiz aquela nota de que Satanás aqui é só um coadjuvante, e Jesus, então, nesse período de tentação, é claro que Jesus não precisa ser tentado, gente, pelo amor de Deus, né? O povo faz uma bagunça danada com as teologias. É que isso é porque ele coloca isso no rito, isso não no programa, porque ele está identificando Jesus com Moisés, né? Para mostrar Jesus como enviado aí no naipe de Moisés, né? Isso daí vocês vão ver, por exemplo, o autor de Hebreus mostrando esse conflito, que Jesus é superior a Moisés, justamente porque havia essa percepção da grandeza de Moisés na comunidade. Ele segue então aqui sobre o ministério na Galileia, o ministério de Jesus na Galileia. Cadê? Que é o começo do ministério. Então, ouviu o evangelho, foi batizado, passou pelas provações iniciais, começa o ministério. Esse é o discipulado. Então, esse era um chamado para todo mundo, entendeu? Então, o que o Marcos está falando é que todo mundo tinha que passar por isso, por esse caminho. E aí ele continua aqui, né? A mensagem era o que? O reino de Deus está próximo, mais ou menos a mesma mensagem do Messias, que mostra que Jesus também vinha num judaísmo dissidente, apoiando algumas das percepções do Batista, tá? Arrependa-se e creia no evangelho. E agora você já percebe então que arrepender aqui, partindo da semântica, tem outro sentido. Arrepender e crer no evangelho aqui, poxa, agora quando a gente conecta isso aqui com aquilo que nós estamos estudando ali, com a ideia de arrependimento anterior, com a ideia da interioridade, já muda. Então arrepender e crer no evangelho não tem nada a ver com abandonar os pecados, gente. O povo faz uma bagunça com isso, que eles já colocam teologia cristã que aconteceu na história para interpretar uma época em que você só tinha pensamento e teologia judaica. Não pode fazer isso, porque aí você vai incluir conteúdo no texto que não é do texto. Então, quando ele está falando arrepende-se e crede no evangelho, não existia nem igreja para crer. Ele não está falando nada disso. Ele não está falando para deixar os pecados e seguir Jesus. Ele não está, porque ele nem morreu na cruz ainda. Entendeu? O povo faz uma bagunça danada, não é isso? Então, arrepender e crer no evangelho, ele está seguindo o quê? Ele está seguindo a mesma pregação dissidente do Batista, que tinha que se romper com aquela tradição que havia, tinha que se romper com aquela estrutura violenta que vinha do Império Romano, não se aliar àquela estrutura e produzir essa abertura interior para essa renovação que ia acontecer na vinda do Messias. Se abrir, se preparar para a chegada do rei, era essa a questão. Crer no evangelho era justamente isso. Ele está falando, gente, agora vamos pensar num cenário de violência, de pobreza, de exploração da colônia romana, do colonialismo romano. Então ele fala, gente, olha, nós temos que crer. Arrepender aqui, abram sua mente, mudem de mente, se disponham à mudança. Essa mudança é não se deixar subjugar por essa estrutura de dominação, mas abrir o coração para que Deus, então, faça a diferença, que é a mensagem do evangelho, que ele viria. Então arrependa-se e creia no evangelho. Isso aqui é muito atual. Muita gente se professa evangélico, mas não crê no evangelho. Não crê, é muito fácil professar evangelho. É muito fácil enfiar uma Bíblia debaixo do braço. Isso daí não é crer no evangelho, nem aqui, nem em lugar nenhum. Crer no evangelho é o quê, professor? Dentro da narrativa que ele está colocando aqui, é ter essa esperança de que Jesus virá, de que o Messias virá. É ter essa esperança que faz com que eu me prepare para receber o Messias. Entendeu? É isso que falta ali dentro da tradição. Então ele não está falando uma coisa religiosa. Ele não tem isso na cabeça. Não existe religião cristã ainda ali. Ele está falando uma coisa de rompimento com a religião. Porque nos dias dele, a própria religião judaica já tinha pactuado com a sociedade e pregava os mesmos ideais. Gente, isso não está diferente de hoje, não. Quando a religião está seguindo os mesmos passos da sociedade, aí ele vai lá e fala, gente, vocês têm que se arrepender. Se arrepender de quê? De seguir esse mesmo passo, que muitas vezes é violento, é explorador, é cruel, tá? E aí ele chama para quê? Para o evangelho. Olha, e em vez disso, você tem que crer no evangelho. E aí fica, né, poxa, será que eu creio no evangelho? Fica a pergunta aí para vocês pensarem, né? Ou será que eu só tenho o evangelho debaixo do braço? Será que eu só vou para a igreja? O que é realmente crer no evangelho? Assim, professor, essa mensagem é dura. Não, gente, eu sou sincero. Você vai falar, eu vou falar. Eu sei que eu sou pecador e todos somos pecadores. Isso não tem dúvida. A ideia é o seguinte, o desafio é crer no evangelho no meio da crise, no meio do problema, no meio do sofrimento. É crer no evangelho dentro desse contexto, é crer de que ele venceu e virá.
Então, esse crer faz com que eu me prepare. Esse preparar é o arrependimento que me muda a minha cabeça. Aqui a palavra arrepender no português bagunça tudo. Parece que está se referindo ao passado. A palavra arrepender no grego se refere ao futuro. Vê como muda. Na tradução, a tradução sofreu aqui. Então, quando você pega arrepender e pensa só em deixar as coisas ruins para trás, você está entendendo arrepender errado. Arrepender, ele está falando, pense em um novo futuro e não deixe o velho passado. A palavra metanoia, que é traduzida por arrepender, é uma proposta para você olhar para frente. Daqui para frente eu mudo. E não ficar pensando nas coisas de trás. No português, o arrepender é pender para ré. Dá muito mais a intenção de olhar para trás do que de olhar para frente, ok? Então, se de repente não tivesse arrependimento, mas tivesse ali, ó, mude a sua mente e creia no evangelho, a gente ia entender muito melhor. O texto ia estar muito mais próximo do original. É que foi usado tradicionalmente a palavra arrepender. A teologia pegou a palavra arrepender com esse sentido de olhar para trás e bagunçou todo o sentido da Bíblia. Tá? Aqui arrepender é olhar para frente. Tá? Arrependa-se e creia no evangelho. Por isso eu vou crer no evangelho, porque eu vou estar olhando para frente, esperando que algo novo aconteça. Então, ó, o chamado dos discípulos, então ele ainda está aqui no seu roteiro, que é chamado de pessoa simples. Tá vendo? Aí bate com arrepender e crer no evangelho. Que pode haver mudança, pode haver outra história. Tá? A gente não é obrigado a ser subjugado a uma única forma de ver o universo. Tá? Ó, a autoridade de Jesus na sinagoga, então ele continuando aí nesse momento, ele expulsa espíritos impuros, traz uma ênfase para mostrar quem ele é, que era importante para a comunidade primitiva. Legal? E aí nós entramos então no que a gente tem que falar hoje, né? Eu sei que às vezes fica meio puxadinho esse bate-estaca, mas ele é importante. Aí hoje, dentro desse contexto, agora você vai olhar 1:29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Jesus já está com os discípulos. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então aqui ele continua nos sinais, né? Então até agora ele começou, o primeiro ali foi ali a expulsão do espírito impuro, né? E agora, depois do espírito impuro, ele vai para a casa de Simão, mas ele não vai lá para curar a sogra de Simão. Ele vai para a casa de Simão com todo mundo, vai lá para jantar, para pousar, né? E ali então encontrou uma pessoa que precisava e atendeu ela, entendeu? O evangelho tem muito disso. A missão não é bem uma coisa, eu vou me preparar para ir. Não, é uma coisa que acontece onde eu estou. Né? Há muito tempo atrás, quando eu fiz meu bacharel, nossa, muito tempo é terrível, né? Mas já faz uns anos, tá? Quando eu fiz meu bacharel, eu lembro de uma frase de um dos meus professores, que ele falava assim, né? Onde há uma pessoa que precisa de Deus, há um campo missionário. E onde há uma pessoa disposta a servir a Deus, há um missionário. A ideia é essa, tá? Então, onde há uma pessoa disposta a servir a Deus, há um missionário. Não precisa de título, não precisa de nada. Isso é tudo invenção que a igreja construiu e que burocratizou a fé e a ação de Deus. A Bíblia não é nem da igreja, a Bíblia é das pessoas, a Bíblia é do povo. Em lugar nenhum a Bíblia foi dada para uma comunidade religiosa. Nenhuma, tá? Nenhuma. Entenda, quando eu leio a Bíblia, eu leio um documento para todos, é um testemunho para todos, um chamado para cuidar de todos, e não um instrumento religioso. Legal? Ó, e logo lhe falaram a respeito dela, então aproximando-se, não teve nada demais, a narrativa super simples. Ele foi lá e a febre a deixou e ela passou a servir. Eu quero chamar atenção para isso. Olha só, ele não ficou fazendo louro, ele não colocou uma faixa, venham aqui que aqui nós fazemos cura, febre aqui é comigo mesmo. Ele não saiu alardeando isso para tudo quanto é lugar, para os quatro ventos, que ele era o poderoso. Entende? Isso daí é uma exploração que hoje se faz do cuidado, da misericórdia, do poder de Deus. Entendeu? Então, a própria narrativa bíblica já rompe com isso lá atrás. Em lugar nenhum é preciso fazer isso. À tarde, ao cair do sol, as pessoas trouxeram então para ele enfermos e demoniados para que ele atendesse. Ok? E toda a cidade estava então reunida à sua porta.
E aqui, ó, gente, a gente nem percebe, né? Mas aqui o Evangelho de Marcos já está rompendo de novo com a tradição. Por quê, professor? Aqui ele está sendo super anticlerical. Porque onde as pessoas iam recorrer ao sagrado? Elas iam no templo com os sacerdotes. E agora as pessoas param de ir no templo com os sacerdotes, olha só, param de ir na sinagoga atrás dos rabinos, e elas vão onde? Na porta da casa de Pedro. Pensa que fuá isso vai dar na cidade. Imagina, da noite para o dia todo mundo começou a deixar as igrejas e foi lá. Começou a deixar as suas reuniões religiosas e foi lá na porta da casa do camarada. É óbvio que os religiosos, os líderes dos grupos religiosos vão dar um jeito de matar espião. Por quê? Porque ele está atrapalhando o negócio dele, sem dúvida. Ó, e ele curou, ainda para piorar, ele ainda curava, né? E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios e não lhes permitindo que falassem. Olha aqui, ó, aquilo que eu falei, o silêncio messiânico, por causa das perseguições que a comunidade estava sofrendo, tá? E porque sabiam quem ele era. Ok? Então isso aqui é legal, porque ele está trabalhando, está fazendo ali o cuidado, e ele usa aqui o termo curou no grego, é terapeu mesmo, sabe? Não é um negócio místico, mágico e tal, não, a pessoa chega lá e ele cuida, ele atende. Esse cuidado, ele não é limitado a vamos orar aqui, não. O terapeu, o termo grego terapeu, envolve o cuidado todo, sabe? Às vezes é atender a pessoa, às vezes é atender a família, é essa percepção maior. Ok, então assim, é o começo da narrativa, o autor ainda está mostrando quem é Jesus, ainda não entramos no foco discipular do texto. Capítulo 1 ele é uma apresentação gigante do que está acontecendo. Tendo se levantado à alta madrugada, ele saiu, foi para um lugar deserto orar. Jesus levantou e foi. Então você vê que quem está estudando aí a metodologia de interpretação, você vê que aqui ele mudou, aqui é outra perícope, ó. Tendo se levantado, foi para um outro lugar, né? Então isso daqui mudou a ação, lá orou, é um sinal de uma nova perícope. Procuravam-no então diligentemente, quem? Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Show! Olha aqui, ó, vejam comigo. Lembra que eu falei? Qual que é a proposta de Marcos? É ser um discipulado. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é, vou levar às povoações vizinhas, perdão. Vou levar às povoações vizinhas, é bem isso. Então, ele vai tentar passar que esse é a missão do discípulo. Aquele que se dispõe a seguir Jesus tem que fazer esse roteiro e tem que ir lá às populações vizinhas, não se fechar. Então, por isso que eu falo assim, eu não consigo ver Marcos tão discípulo de Pedro, que acaba ficando mais dentro de uma noção judaica. Talvez um Pedro mais velho, após a destruição do templo, mas a grande maioria dos teóricos entende que Pedro morre com a guerra e a destruição do templo. Mas eu vejo um Marcos aqui muito mais paulino, sabe? Vai aos outros povos, anuncia o evangelho, ele entende isso e coloca isso no seu programa. Entende? De várias palavras que ele podia ter colocado de Jesus, ele escolhe essa. Então é isso que tem que entender. Por que ele escolhe essa? Ele escolhe essa porque ele entende que esta está dentro do programa de discipulado. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo demônios. Professor, que palavra no grego é pregação aqui? A termo no grego aqui, deixa eu abrir com vocês aqui, a gente já vê na hora, tá? Isso aqui é bem tranquilo. Aí quem tá com essas bíblias de computador aqui consegue ver também, tá? Nós estamos no... Espera um pouquinho que eu atrapalhei aqui. Qual verso a gente tá? Tendo se levantado, tal, aqui foi povoação divina, 1,39, né? Aqui. Aí você vem aqui, clica aqui na versão em grego e já abre, 1,39, olha lá. Querisso, tá vendo? Querisso. Querisso é proclamação, tá? É proclamação. E ele usa ela em vários lugares, sempre ela também, tá? Então você pode procurar aí que você vai encontrá-la, tá? Até aí foi... pregar ou proclamar, né? Está as sinagogas, está nas sinagogas, na Galileia, ok? E olha lá, Ébalon expulsava daimônia.
ok? Então deixamos o grego, voltamos para o nosso português, porque aí já é outra história, né? Então foi por toda a Galiléia, pegando as sinagogas deles, expelindo demônios, ok? Seguindo, 40. Aproximou-se deles então um leproso, rogando-lhe de joelho. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Você vê que ele mudou, né? Antes aqui no 39. No outro ele falou espírito imundo e agora aqui já demônio mesmo. Mas aqui a narrativa ainda é centrada na mesma coisa. A pregação do evangelho na Galileia é ainda uma mensagem discipular. Verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, então, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Show de bola. Como eu disse, Jesus aqui no texto, no texto de Marcos, Jesus está batendo no templo. É isso, em vários momentos vai acontecer. E na tradição judaica, tá? Nunca na tradição judaica a gente vai tocar um leproso, né? Você se torna impuro, tem que fazer um monte de ritual de purificação, você tem que ir lá no templo e tal, né? Então era terrível um negócio desse. Mas aqui existe outra coisa. Jesus tocou ele e ele ficou limpo. Isso rompe com a tradição judaica. Até então, a tradição judaica, se você toca um impuro, você também fica impuro. E não transmite pureza, só transmite impureza. Tá? No mesmo instante, desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Percebe que, embora ele esteja falando de demônios e espíritos, nesse primeiro capítulo da narrativa, ele está muito vinculado à ideia de cura, porque tinha muito mais a ver com isso. Embora houvesse ali dentro da mentalidade deles a ideia de sofrimento e demônios, isso está muito identificado com sofrimento físico, né, com dores, com enfermidades, se manifestando assim. Tá? Não necessariamente uma possessão se manifestando com a prática do mal, mas é geralmente uma possessão se manifestando por meio de sinal de doenças. Isso tem várias explicações, uma das possíveis é que tinha a ver com a mentalidade da época. Né? A mentalidade da época, eles não tinham noção do que era bactéria, do que era uma doença. Para eles tudo era demônio, tudo era demônio. Então, por exemplo, por que eles lavavam as mãos antes de comer? Porque eles entendiam que se você comesse sem lavar as mãos, podia ter algum espírito impuro na comida. Aí quando você comia comida com espírito impuro, aquele espírito impuro, então, apertava lá seus órgãos internos. O que aconteceu? O cara comia ali com a mão suja, dava salmonela na comida. A hora que ele comia dava uma dor de estômago, só que ele não entendia o que era dor de estômago. Para ele, a dor de estômago era algum espírito maligno que tinha entrado nele e estava lá apertando ali os órgãos dele por dentro. Então eles não tinham compreensão, a compreensão que eles tinham era essa. Então temos que entender o texto dentro da compreensão da época dele. Ele não ia chegar lá e falar assim, Jesus, gente, isso é uma bactéria. Aí ninguém ia saber o que Jesus estava falando. Eles iam falar, Jesus, expulsa esse demônio da bactéria agora. Entendeu? Porque para eles era tudo demônio, a mentalidade deles era assim. Então, tem que olhar isso. Aí, tem que tomar cuidado, então, quando eu leio esse texto, para não sair por aí jogando demônio tudo quanto é lugar também, né? Senão a gente bagunça aí a narrativa. Não é isso que o texto está pedindo. Eu sempre falo assim, fiquemos no que o texto pede, é muito mais fácil. E do que o texto ensina, é muito melhor, tá? Jesus, então, tirou a lepra. Verso 43. Fazendo-lhe, então, veemente advertência, logo o despediu. Que advertência ele fez? Ele diz, olha, não digas a ninguém. Então, primeira coisa essa é a advertência. Primeira coisa, não diga nada para ninguém. Que é aquilo que eu falei, que é o silêncio messiânico por causa dessa perseguição da comunidade. Mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Pronto. Aí tá aqui roubado o negócio agora, vai deixar o sacerdote doido. Tem um monte de coisa pra gente falar aqui. Primeiro, olha lá, por que ele tinha que ir lá se apresentar ao sacerdote? Aqui é uma mensagem de inclusão social, a gente nem percebe isso. Quando a pessoa estava doente, no caso de uma enfermidade como lepra, ela não sofria só da doença, ela sofria uma séria exclusão social e violenta. Eles entendiam o seguinte, que aquilo era uma doença infligida por Deus. Lembra de Jó? Era uma doença infligida por Deus. E essa pessoa, então, além de sofrer a doença, ela era abandonada pela comunidade. Tem algumas tradições, claro, nada que se comprove
arqueologicamente, mas que em Israel havia uma cidade refúgio para onde essas pessoas eram levadas. Isso não tem comprovação arqueológica. Todavia, existe uma referência, o que eu não duvido que tenha acontecido. Tá? Que eu não duvido, porque faz muito sentido com as práticas e rituais de purificação. Então, esse mostrar-se ao sacerdote era o quê? Era dizer que Deus tinha perdoado ele e que agora ele podia ser novamente aceito. Percebe que uma pessoa leprosa nunca poderia entrar no templo, nunca. Por que ela não podia entrar no templo? Porque senão ela contaminava o templo, porque eles entendiam que ela estava sendo punida por Deus, e ela só podia ir no templo para agradecer o dia que ela acertasse as contas com Deus e Deus perdoasse o pecado dela. E isso ia acontecer o dia que ela fosse curada. Então, quando eles vão lá no sacerdote, eles estão dizendo o que na entrelinha? Eu me acertei com Deus. Entendeu? Agora ele me aceita de novo na sua casa. Então, por isso que eu falo que quando ele manda falar com o sacerdote, ele tem todo um papel de inclusão social para essa pessoa que não estava sofrendo só pela doença, mas estava sofrendo também pela exclusão que a religião produzia. Na entrelinha, ele também está deixando o sacerdote com a pulga atrás da orelha. Como que aconteceu isso? Aí ele falou, não, eu estava lá com lepra, ele me tocou, eu fui curado, pronto. O sacerdote ficou doido. Acabou com a teologia do sacerdote. Então vamos acabar com esse Jesus aí. Ou ele está ensinando uma coisa dos demônios, porque isso não tem na tradição judaica. Por isso vão persegui-lo lá. Tá? Quando eu falo tradição judaica, entenda sempre, é uma referência àqueles grupos mais radicais daquela época, para não sair atacando os judeus, que não é assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São dezenas de grupos. Na época de Jesus tinha 26 grupos diferentes de judaísmo. E aquele judaísmo do templo era um judaísmo envolvido com o Império Romano, né, que seguia os padrões e teorias do Império Romano. Tá? Claro, misturado com tradições judaicas, então isso aí era normal, né? Olha lá, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Legal, vamos lá. Mas tendo ele saído, como sempre, né? Entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia para todo mundo. Jesus acabou de falar para ele não falar nada, ele saiu falando para todo mundo. A ponto de Jesus não mais poder entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Isso daqui é algo que vai acontecer principalmente na comunidade cristã, nos primeiros anos do cristianismo, e até perto do ano 200, 300 ainda vai estar acontecendo isso. Os cristãos têm que ser refugiados, têm que se esconder, têm que cultuar, fazer suas reuniões nos cemitérios, em locais escuros, ermos, justamente por causa da perseguição que vinha sobre eles. Então falar de Jesus era um problema naquela época. Tá? Por isso ele está sempre falando, tomem cuidado com o que vocês falam. Quando vocês ajudarem alguém, ensina a pessoa a não sair falando para todo mundo, porque isso pode virar uma perseguição contra vocês. Legal, então, gente? Ficamos por aqui, então, e aí eu vejo você na próxima aula, começando o capítulo 2. Do capítulo 2 para frente, eu acho que o negócio começa a dar uma esquentada, tá? Esse capítulo 1 foi mais geralzão e tal, mas o capítulo 2 ele já entra na questão judaica, ele já entra na questão do sábado, o negócio já ganha outro corpo. Os discípulos já começam a surgir aí como aqueles personagens que mostram o que é necessário ser corrigido no discipulado, e aí o texto dele começa a ficar muito mais interessante. Aguardo você então na próxima aula. Até mais.